Cumprimento os irmãos com a paz de Jesus. Amém. Uma noite de salvação para os amigos ouvintes da palavra de Deus. João, capítulo 4, versículo 1, João 10. E os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais os discípulos do que João, embora não fosse Jesus que batizasse, mas seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Galileia e voltou uma vez mais à Judéia, Saiu da Judéia e voltou mais uma vez mais à Galileia. E era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó deram a seus filhos, José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse: dê-me um pouco dessa água. E os discípulos tinham ido comprar comida na cidade. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. Queridos e amados irmãos e amigos ouvintes da palavra de Deus, Jesus, ele é bem claro, né? Ele saiu de uma cidade para ir para outra. Só que os seus discípulos foram comprar comida, provavelmente chamaram Jesus, né? Só que Jesus disse: não, é necessário eu parar aqui, porque ali Jesus já tinha aquele projeto de pregar para aquela pecadora, para aquela samaritana. Jesus viu o sofrimento dela, via a necessidade dela, via quantas pessoas rejeitavam ela, quantas pessoas criticavam ela. E ali Jesus viu que era necessário ele se ausentar ali e começar a conversar com ela, começar a falar do amor dele para ela. E mesmo assim ela questionava, ela falava e conversava, e ali Jesus convence ela, né, com muita compaixão. Inclusive ele quebrou até as normas lá, né, que ele não se entendia muito, né, sobre os judeus e sobre os samaritanos. E ali, ao invés de Jesus julgar, não, ele não julgou ela. Ao contrário, ele viu que ela estava passando um momento difícil, abraçou, né? Ele não condenou, mas sim, ele abraçou de forma carinhosa. E então, nesse momento, ela deixa o seu cântaro, né? No versículo 28. Então deixando ela o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venha ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. É uma parte muito importante, porque ela, além de ser uma mulher que era rejeitada, ela ia buscar água naqueles horários que não tinha ninguém.
porque todo mundo rejeitava ela. Mas quando o Espírito Santo de Deus, né, tocou nela, ela saiu daquela situação e já foi pregar a palavra de Deus. E no momento que ela saiu falando a palavra de Deus, aqueles povos que rejeitavam ela, né, aquelas pessoas que rejeitavam ela, foram até a Jesus Cristo, né? Ou seja, uma viravolta imensa, né? Ela saiu do fundo do poço e foi anunciar o evangelho lá lá onde ela morava, né? Samaritana, e o povo veio até Jesus. Então, hoje nós estamos aqui fazendo a mensagem de Deus, né? Pregando a palavra de Deus. É necessário nós estar aqui hoje pregando a palavra de Deus. É necessário estar cantando louvores na palavra de Deus, porque tem gente necessitada da palavra de Deus, tem gente precisando do amor, de um conforto da palavra de Deus. Quantas pessoas não estão doentes, enfermos, necessitando ouvir uma palavra dessa? Como é que pode uma mulher, né, que está no fundo do poço, teve 5 maridos, e a qual o último que ela estava não era dela, e dá a volta por cima desse jeito? Isso é o poder do Espírito Santo de Deus. Do jeito que aconteceu com ela, que Jesus transformou a vida dela, Jesus quer transformar a sua vida. Amigos, ouvintes da palavra de Deus, esse Jesus que fez esse milagre, ele continua trabalhando. E hoje nós estamos aqui, fazendo o ídolo do Senhor, porque ele nos enviou aqui para pregar a sua palavra de Deus. Assim também diz, como Zaqueu, era necessário Jesus passar naquele caminho e Zaqueu está trepado naquele pé de árvore. Quando Jesus disse, Zaqueu, hoje eu vou na sua casa, ou seja, no momento certo, na hora certa. Então era necessário Jesus passar também naquele caminho, porque ele sabia, conhecia Zaqueu do jeito que ele era. Então, se é necessário, nós estamos aqui para falar do amor de Deus, pregar a palavra dele. Deus é o nosso Salvador, Deus é fiel. E quando a gente dá ouvido à palavra de Deus, a vida da gente transforma de uma forma tão especial que nem mesmo a gente consegue entender. Muitas vezes nós estamos no fundo do poço, nós estamos enfermos, mas quando nós ouvimos a palavra de Deus e aceitamos, ela transforma de dentro para fora. Vai lhe limpando, lavando o que você tem de ruim, ele vai purificando você e ele vai lhe fortalecendo. Assim aconteceu com Zaqueu e com essa mulher samaritana, e Deus ainda opera milagre até hoje. Deus é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo sempre. Mas a gente tem que ter atitude. A mulher samaritana, ela aceitou o conselho de Jesus, ela recebeu, ela viu que ele sabia sobre o passado dela, e ali ele apagou a história dela do passado e fez ela uma nova criatura. Que ela foi lá na cidade, ninguém duvidou dela, o povo veio atrás do Salvador. Zaqueu se arrependeu dos que tinha feito, devolveu o que tinha roubado aos pobres. Então essa é a transformação do Espírito Santo de Deus. Deus transforma, Deus opera milagre. E até hoje, agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Neste momento, amados ouvintes, só nos resta agradecer. Você tem ouvido a palavra do Senhor que foi pregada. No começo do trabalho, lemos Isaías capítulo 55, do verso 1 ao verso 6, que no verso 6 diz que devemos buscar ao Senhor enquanto está perto, enquanto podemos o achar, invocar ele enquanto está perto. O interessante é que, nessa palavra, em Isaías capítulo 55, do verso 1 ao 6, e logo depois o diácono Adriano leu do verso 7 ao verso 9, 8 e 9. Logo depois o auxiliar Francisco Souza leu também Isaías capítulo 53, e assim
a palavra do Senhor foi pregada também em João capítulo 3, do verso 1 ao 7, pelo irmão Raí. E agora o auxiliar Mardônio pregou em João capítulo 4, que fala sobre a mulher samaritana. E em todas elas você pode observar que o foco principal não é o homem, não foi o homem em si. O foco principal que muda e transforma a vida do ser humano não foi outro homem qualquer, mas foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ver em todas essas leituras. Isaías 53 fala que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si tudo aquilo que nos causava danos para uma vida eterna, a perdição. E fazendo isso, ele nos trouxe vida para que pudéssemos viver ela com abundância. No capítulo 56 nos fala que nós devemos buscar o Senhor enquanto Ele está perto, invocar o seu nome enquanto Ele está perto. E no verso 7 fala que nós devemos abandonar as coisas, os nossos pecados e nos voltar à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos observar, mais uma vez eu vos digo, que todas as palavras, todos os versículos e capítulos que foram lidos têm alguma diferença em alguns assuntos, mas o foco principal é que foi o Senhor Jesus Cristo que transformou a vida de cada pessoa. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que transformou a vida de cada um dessas pessoas. Nós podemos observar o profeta Isaías anunciando Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da vida do ser humano. E aquele que verdadeiramente entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, este será salvo. Mas é necessário o quê? O que está escrito em João capítulo 3, que é necessário nascer de novo. É necessário deixar o velho homem e viver uma nova vida em Cristo Jesus. É necessário tudo isso. Por quê? Porque como foi pregado aqui e falado em João capítulo 4, falando da mulher samaritana, quando Jesus chega até ela e conta toda a vida dela e diz o que verdadeiramente é necessário para ela ter uma vida boa e agradável, e ela entende aquilo. Nós estamos aqui que nem naquele tempo o Senhor Jesus Cristo nos enviou nesta noite para dizer que Ele tem água viva para a sua vida. Tem uma água que pode transformar o seu ser, transformar a sua vida, o estado no qual você se encontra. Não sei como você se encontra neste momento, mas o único que pode transformar, tirar toda a angústia do seu coração, tirar toda a tristeza que há no seu coração, tirar aquilo que não está te trazendo bem, não está te fazendo bem, seja uma depressão, seja o vício no qual você se encontra. É o Senhor Jesus Cristo que pode fazer isso na tua vida. Mas é necessário fazer o quê? Crer no Senhor Jesus Cristo, entregar a sua vida a Ele. E no momento em que você faz isso, o Espírito Santo de Deus, em todos os momentos, Ele te ajuda, Ele te guia, Ele te consola, Ele te fortalece e Ele te dá forças para vencer todas essas dificuldades. Não estamos aqui pregando dizendo que os seus problemas vão acabar quando você aceitar o Senhor Jesus Cristo. Não é isso.
Mas quando você reconhecer Ele como único e suficiente Salvador da sua vida, o seu nome será escrito no livro da vida e você receberá o direito de subir ao céu de glória e morar nas mansões celestiais ao lado do Deus Todo-Poderoso. Mas eu quero te dizer que os teus problemas eles não vão acabar. Mas o Espírito Santo, mais uma vez eu repito, ele vai te dar forças para você vencer toda a dificuldade. Vai te consolar quando você precisar ser consolado. Vai te guiar quando você precisar ser guiado. É isso que o Espírito Santo faz em nossas vidas. E você nesta noite está com a oportunidade de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Se você quer, neste momento estaremos orando por você, apresentando a sua vida a Deus, e Ele vai fazer um milagre na sua vida. De já também queremos te convidar para ali os trabalhos ali na Congregação Betel, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que fica localizado na quadra N, Casa 4. Às segunda-feira nós temos trabalho às 19 horas, círculo de oração da igreja. Você vai estar ali buscando a presença do Senhor, orando, falando com o próprio Deus. E também temos nas quinta-feiras, às 19h30, culto de ensino da palavra, onde você vai aprender a palavra de Deus. Queremos também te convidar aos domingos, às 8h30, a Escola Bíblica Dominical, e às 18h30, culto de louvor e adoração. Escolha um desses horários, um desses dias, se não todos, para você aprender mais de Deus. A palavra do Senhor fala que bem-aventurado é aqueles que ouvem a palavra de Deus. Então, neste momento, você está sendo um bem-aventurado e queremos que você seja mais bem-aventurado ouvindo a palavra de Deus. Vamos, neste momento, orar encerrando. Quero agradecer aqui a irmã Conceição pelo espaço cedido, ao irmão Janielton Paz também pela força, pela ajuda, e aos amados irmãos pela presença. Graças a Deus, deu um bom número de obreiros, e assim é bom, graças a Deus. Que Deus abençoe a cada um, continue dando força, fortalecendo a cada um, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar neste momento.